Meus amigos, de novo com as nossas perguntas e respostas. Quero registrar a minha profunda gratidão a Deus pela série de campanhas em pouco mais de um mês que me levaram a Curitiba, a Araras, no estado do Rio, a Belo Horizonte, a Vitória, a São Paulo, 2 vezes. E eu dou graças a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo. Ore por nós, pela Escola Bíblica do Ar, neste ministério realmente mundial. De novo, as nossas perguntas e respostas. Quero saber o que realmente significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns vão dizer que o assunto já foi tratado, eu concordo, mas eu creio que a incidência de perguntas justifica o trato deste tema. No capítulo 12 do Evangelho segundo São Mateus, nós temos aqui uma série de coisas maravilhosas que Jesus fez. E quando o auge da situação chegou ao ponto do ministério e alegria para a nossa alma, começou uma disputa. E eles disseram assim: ele expulsa os espíritos por Beelzebu. Que coisa impressionante! E Jesus disse: se Satanás ficar contra Satanás, o que é que vai acontecer da sua hoste maligna? Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder. E eu pergunto, os seguidores de vocês, se fazem isto, por quem o fazem? E Jesus então vai além para dizer: ninguém pode entrar na casa do homem valente e roubar o que ele tem, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim poderá levar o que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim. Quem não me ajuda a ajuntar, espalha. Eu creio que do céu, Jesus sofre de ver as pessoas que dizem que amam a Deus e fazem exatamente o oposto. Pessoas que dizem que amam a Jesus, mas diz respeito às leis morais, os padrões morais, não cuidam das palavras. É uma repetição daquela cena descrita no capítulo 12 de São Mateus. Por isso eu vos afirmo que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. E aqui no Evangelho de São Marcos, ele diz com ênfase ainda maior: mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Quer dizer, a penalidade é eterna sobre aquele que blasfema contra o Espírito Santo. E a sua pergunta é: por que isso acontece? A minha resposta é esta: o Espírito Santo é que esclarece a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pessoa sente os seus pecados pela ação do Espírito Santo. A pessoa acorda ao fato do juízo de Deus pela ajuda do Espírito Santo. Então, se a pessoa fecha a porta do seu entendimento ao Espírito Santo, não tem quem o convença do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é um caso perdido. E é impressionante nós vermos isto na palavra de Deus. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Quer dizer, há uma condicional. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mais adiante o profeta Isaías diz, invocai-o enquanto está perto. E ele vai mais além e diz, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Quer dizer, nós não podemos fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Aquele que vai seguir a Jesus tem que seguir a Jesus e aceitá-lo no seu dia a dia. Antes de passar ao outro assunto sobre o Hades, eu quero dar uma palavrinha só mais sobre isso aqui, não tanto na pergunta que eu acho que já respondi, mas nessa questão de vivência cristã. Há pessoas que acham que o crente tem que ter uma cara carrancuda, que o crente não pode sorrir, que o crente não pode ir a uma festa, que o crente não pode se alegrar. E eu estava há pouco comentando com a minha equipe aqui os 15 anos de casamento do meu filho, Dr. Marcos, e a minha nora, doutora Deise. E eu estava comentando da alegria daquela festa. Não tinha o que acrescentar, porque tudo foi bom. Tudo foi bom. A espontaneidade, o número de casais presentes e cada um dos casais falando da sua alegria em relação àquele outro casal. E então um dizia que está casado há 30 anos, o outro está casado há 15 anos, o outro está casado há 23 anos. Numa alegria extraordinária. Estava comentando aqui com a minha equipe antes da gravação. A alegria que o cristianismo nos traz. E foi interessante que uma das minhas colaboradoras disse assim, e nós não fomos porque não soubemos, mas nós vamos fazer uma festa especial porque eles estiveram na nossa festa. Veja como é alegre a vivência cristã. Então a melhor coisa que uma pessoa faz é deixar o Espírito Santo iluminar a sua mente, mudar o seu coração e colocar Jesus como centro da sua vida. É a minha oração por você que mandou esta pergunta. E agora, esta outra pergunta que é muito interessante. O que o Senhor chama de Hades? É sepultura? É inferno? É poço? O que é realmente o Hades? Esta é uma pergunta boa que eu, de certa maneira, trato no vídeo que preparei sobre onde estão os mortos. E eu gosto muito dessa passagem de Lucas, capítulo 16, porque é uma passagem que realmente conta a história de duas pessoas que viveram e que morreram. Havia um homem rico que se vestia de roupas muito caras e sempre dava grandes festas. Havia também um homem pobre, cheio de feridas, chamado Lázaro, que costumava viver perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome, com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. O pobre morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu, foi enterrado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Esta versão dá mundo dos mortos, a outra versão dá Hades, e a outra versão dá inferno. E eu creio que as três estão certas, porque a concepção bíblica é que no Hades há o lugar para os salvos e há o lugar para os não salvos. Então, há uma separação. E aí que essa versão aqui diz, foram levados ao mundo dos mortos. Eu gosto desta tradução porque dá realmente a ideia bíblica. Agora, quando se fala em inferno, a Bíblia usa vários termos. Por exemplo, a Bíblia fala em Guiena. E a Guiena era um lugar ali próximo de Jerusalém, próximo da cidade antiga, onde se queimavam as coisas. Então, quando se fala no inferno como Guiena, é uma lembrança àquilo que acontecia. No Apocalipse nós lemos do inferno sob o abismo. Então,
No abismo é onde está Satanás, onde está o falso profeta e onde estarão aqueles que rejeitaram e rejeitam a Deus. E isso está muito claro no Apocalipse, no capítulo de número 20. Aqueles que não foram inscritos no livro da vida serão lançados no poço do abismo. E a pessoa diz assim, mas isso é muito terrível. Eu estou dizendo que está na Bíblia e você não tem que ir para o poço do abismo se você abrir o coração e aceitar Jesus Cristo. Eu disse na resposta anterior que todo pecado será perdoado até contra Jesus. Só não será perdoado o pecado contra o Espírito Santo, porque é a rejeição da luz para o seu caminho. Mas existe aqui uma outra palavra muito interessante. O lugar dos mortos é também a sepultura. Então, aqui é uma referência ao corpo, mas o espírito do homem, na realidade, não fica na sepultura. Eu tenho só mais uma resposta e eu quero esperá-lo só um minutinho para conceder esta resposta. Fico sem entender que tenha havido tantos doentes na história de João capítulo 5, sendo que Jesus curou somente um dos enfermos. Por quê? Este problema da cura me fascina e me encanta, porque há muita incompreensão aqui. E eu quero dizer, em primeiro lugar, Jesus curou este paralítico que estava há 38 anos doente, porque Jesus é soberano. E na realidade, se nós olharmos cuidadosamente, a Bíblia não diz que todo mundo vai ser curado. Eu deixo isso muito claro no meu livro, O Espírito Santo, o Executivo de Deus, quando considero o dom da cura. Veja aqui, a Bíblia fala que Timóteo tinha um problema no estômago. E Paulo sugere um tratamento para o Timóteo. A Bíblia diz que o Trófimo foi deixado doente em casa e o Paulo não curou. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne que o atribulava e aparentemente ele carregou aquela enfermidade toda a vida. A soberania de Jesus, nesse caso, é maravilhosa. Ele escolheu aquele paralítico, ele curou o paralítico e ele disse, você não deve pecar mais. Qualquer que seja o seu problema, entregue a Jesus, porque ser curado da alma é muito mais do que ser curado simplesmente do físico. Com a sua alma salva, tudo está seguro. Salve agora a sua alma. Jesus o quer. Amém.